durante esse semestre, os alunos de Português 107, eles vão fazer uma novela. E para isso eu convidei algumas pessoas que vão ajudá-los, então, a fazer essa novela, né? A nossa primeira convidada hoje é a Eli Caíto, que ela é produtora e roteirista e uma grande amiga que vai, então, ensinar os alunos a fazer um roteiro de novela. Élica, bem-vinda. Pode começar. Olá! A nossa aula hoje é sobre roteiro, tá? Então, o que eu vou explicar para vocês? Como produzir a primeira etapa de um filme, de uma novela, de um documentário. Tudo isso precisa estar organizado no script. Eu segui as coordenadas da professora Daiane, então eu vou falar algumas palavras que a gente vai ouvir bastante, né? Que é o nosso vocabulário de hoje. Nós vamos ter o roteiro, os personagens, a trama, o conflito e diálogo, tá? Esse vai ser o nosso vocabulário básico da aula de roteiro. Então, o que a gente precisa para fazer um roteiro? A gente precisa planejar, para a gente tirar a ideia do papel, para que a nossa ideia vire um filme, a gente precisa de um roteiro. E para esse roteiro, a gente precisa de um planejamento. Então, o planejamento é a primeira etapa de um filme, o planejamento do roteiro. Então, a gente vai ver em planejamento a ideia principal, o gênero, personagens, local da história, tramas e conflitos e a curva dramática, tá? Posso passar? Ok. Pode. Uhum. A Gente, ideia qualquer dúvida que principal, vocês tiverem, podem podem perguntar aqui para a perguntar, Élica, tá? tá? Bom, para a gente escrever um roteiro, a gente precisa de uma ideia principal. O ideal é que essa ideia principal ela possa ser resumida em uma linha, né? Por exemplo, garota doente descobre primeiro amor no hospital de câncer, homem agredido aprende a lutar e viaja o mundo em busca de vingança, mulher casada decide fugir da sua vida e abandona marido e filhos. Então, por que que a gente tem uma ideia principal e por que que a gente traduz isso numa única frase? Para a hora que a gente estiver desenvolvendo a novela, o filme, a gente não se perder do que é o roteiro, da ideia principal e do que a gente queria para esse filme, né, para esse documentário. Então é uma luz que vocês vão sempre ver na construção durante o desenvolvimento do roteiro, tá? Bom, definida essa ideia principal, a hora que a gente coloca essa ideia principal, a hora que a gente explicou o que vai ser o filme, a gente define como a gente quer transmitir essa mensagem. Então, ela pode ser uma comédia, um drama, um romance, um suspense, ou um filme de terror, de horror. E aí, esses gêneros, eles não são claros, assim, exatamente. Você pode escolher 2 gêneros. Então, ela pode ser uma comédia romântica, ela pode ser um drama que termina num suspense. São vários gêneros que eles se intercalam para o filme, mas você é que vai definir o que você quer passar. Então, se você quer fazer as pessoas rirem, se você quer que as pessoas reflitam sobre essa ideia, ou se você quer que as pessoas se entretenham só, se elas só vão ao cinema ou assistam a novela para ter uma diversão. Como vocês estão estudando novela, eu não sei se já foi dito isso, toda novela, mesmo as dramáticas, elas têm um núcleo de humor, que é um núcleo que sempre prende. Então, mesmo que ela seja uma novela pesada, que ela tenha um drama, ela tem um núcleo ali para fazer rir, para as pessoas se distraírem um pouco, né? Então, a gente vai ter o gênero e a gente tem 3 tipos de narrativa, né? Então, a gente pode ter o gênero dramático, lírico ou épico. O dramático é quando os personagens desenvolvem a história. Então, essa história, ela acontece na frente da sua tela. Ela vai desenvolvendo, o personagem fala para o outro e as ações vão acontecendo. No lírico, ele é narrado pelo personagem. Então, o personagem fala assim: quando eu era criança aconteceu isso, isso e aquilo, né? Esse é o lírico. E no épico, o narrador é que conduz a história. Então, o narrador ele vai falar: aconteceu em 1908, nananá. Então, isso é que a gente vai nessa etapa que a gente define qual gênero a gente quer e de que maneira a gente vai contar essa história, tá?
E aí os personagens, então a gente já decidiu qual é a ideia principal, a gente já definiu o gênero e agora a gente vai definir quem vão ser os personagens da sua história. O personagem principal, ele sempre vai ter uma descrição mais detalhada, mais específica, né? Como idade, tipo físico, biotipo, estado civil, profissão. E ele sempre tem um núcleo, pode ser um núcleo familiar ou educacional ou profissional, e tem uma história. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele deseja coisas para o futuro. E os secundários, eles sempre têm uma função de auxiliar o personagem principal. Então, é o irmão do personagem principal, é o colega de trabalho, é o vizinho. Ele sempre faz uma escada para esse personagem principal desenvolver a história. Só para simplificar, é assim, é como se o personagem principal fosse o seu melhor amigo. Você sabe a idade dele, você sabe do que ele gosta, você sabe qual é a profissão dele e tudo isso. E o irmão do seu melhor amigo é o seu personagem secundário. Você sabe o nome, você sabe quem ele é, mas você não passa disso, né? Então, esse é o desenvolvimento. Para os atores aqui no Brasil, eles descobrem se o personagem deles numa novela é importante ou não, se eles têm núcleo. Então, assim, se o ator é escalado, ele descobre que ele tem pai, que ele tem mãe na novela, ele sabe que ele vai ser importante. Se ele não tem ninguém, se ele é o irmão de alguém, ele sabe que o personagem dele é secundário. Tá ok? Alguma dúvida? Acho que não, né? Pergunta, gente. Alguém tem perguntas? Não? Não. Então, dá para entender. Vocês estão entendendo o que a Élica está falando? Sim? Ah, beleza. Ótimo. Então, ok. Então, a gente já desenvolveu a ideia principal, a gente já definiu o gênero e a gente escolheu os personagens, e agora é importante que a gente defina o local da história. E o local da história, ela pode ser genérica, então, por exemplo, a Casa dos Moreiras. Ou então específico, uma casa antiga no bairro da Moca, com características da imigração italiana. Por que a gente define se a história geralmente vai acontecer num local específico, né? Eu quero nesse local. Mas a gente define todos os outros locais, que é para facilitar na hora da produção, na hora que a gente quiser escolher as locações, que é onde vai ser gravado. Então, nessa etapa é importante definir onde vai acontecer essa história. Tá ok? Então, a gente definiu. Vamos passar mais uma. E aí começa a história, a gente começa a definir o que vai ser o roteiro mesmo, que são as tramas e os conflitos. Em português, a gente chama de trama o que forma o tecido. Então, é quando entrelaça os fios é que a gente forma um tecido, né? Essa é o mesmo princípio, a gente entrelaça os eventos e aí sim a gente vai conseguir a trama da história. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é assim: Laura vive um casamento monótono e decide viver uma história romântica, e para realizar esse desejo, ela planeja matar o marido e ficar com o dinheiro do seu seguro de vida. Então, é o terror. Então, eu defini que Trágico. essa vai ser a trama trágico, e a gente vai desenvolver. Ou então pode ser romântico. Laura ama Jorge, mas seu casamento sempre foi marcado pela infidelidade do marido, ela toma coragem e pede a separação, mas por conta dessa decisão será rejeitada pelos filhos. Então é um drama. Então a gente define nessa etapa quais são seus conflitos e o que esse personagem vai viver, o que o personagem principal vai passar, pelas provações que ela vai passar durante o filme. Ok? Então, a gente já tem a ideia, a gente já tem o gênero, a gente já tem os personagens, a gente já tem o local da história, a gente já tem a trama. E o que falta para esse filme? A gente precisa construir o roteiro com uma curva dramática. A curva dramática, ela é uma curva mesmo. Então, ela começa, ela tem um início, você apresenta os personagens, aí ela vai para uma complicação, ela vai para o clímax, que é o desenvolvimento do filme, e ele vai descendo até a resolução e termina com o desfecho. Então, ele encerra ali. Então, nessa curva dramática, o que a gente trabalha? Eu estou muito rápida ou não? Ok? Todo mundo Eu acho que tá bem, tá tá tranquilo. bem? Acho Tá ok. tá falando Então, super tá bom. legal, super devagar, tá ótimo. Tá.
Então, assim, para começar, a gente vai. O início é sempre a apresentação dos personagens. A gente sempre vai apresentar os personagens primeiro. Não precisa ser uma apresentação assim, fulana faz isso, isso e aquilo, né? Em uma cena a gente consegue mostrar o que é esse personagem. Então, um exemplo, Laura está preparando o café da manhã, então a gente sabe que ela é dona de casa, ela não tem empregada, ela dá um beijo no marido, então a gente descobre que ela é casada. Ele diz que vai chegar tarde, vemos sua expressão de dúvida, então a gente sabe que não é um casamento ali muito estável. A Laura entrega a mochila dos filhos e pede para eles se apressarem porque o ônibus está na porta. Então, nessa cena, a gente descobre que ela é dona de casa, que ela é casada, que ela está em dúvida no casamento e que ela é mãe. Então, a gente não precisou explicar. Essa curva clássica, ela acontece em todos os filmes, na maioria dos filmes que a gente assiste, né? Então, o personagem principal, ele é apresentado logo de cara do que ela tá, do que vai ser, do que ela é, né? E depois desse início que a gente mostrou os personagens, a gente fez as várias cenas em que mostra os personagens quem eles são, aí a gente vai para a complicação, que é o desenvolvimento dos desafios que o personagem vai ter que superar. Então, ou é um casamento ruim, ou ou ela tem que fugir de algum lugar, ou enfim, dependendo do seu filme, da novela, a gente vai ter essa complicação, que é a explicação do que ela tem que passar. E o clímax é quando dá tudo errado. Ela está passando por essa fase e ela está com um problema, então ela tem que superar esse problema. Então, o clímax é no desenvolvimento da trama. Bom, a gente já passou, então, a gente já teve o início, a complicação, o clímax, e agora a gente vai ter a resolução, que é quando o problema caminha para uma solução. Então, ele já teve início, apresentei os personagens, ele já teve um problema, ele já teve o clímax, e agora a gente vai ter a solução desse problema. E, por fim, depois que teve a solução de que o personagem fica aliviado, que deu tudo certo, a gente tem o desfecho com um final feliz, que é geralmente o tradicional. As novelas sempre têm casamento, nasce o filho, todas as novelas, todos os núcleos terminam num final feliz. Ou Sempre tem então, uma festa, né, sempre Lica? tem uma Festa. festa, é Uhum. quase assim. E agora eles imitam o estilo dos indianos, então todo final, além da festa, tem um pessoal dançando nessa festa, né? Bem Olha só. em Hollywood. Aí a gente tem, então, esse desfecho com o final feliz. A gente tem o desfecho que permite uma continuação, que é baseado em personagem, em livro, que é a continuação. E a gente tem um desfecho infeliz que traz só a solução da trama. Geralmente, os filmes orientais trazem, eu acho eu não sei se vocês assistiram Parasita, né? Ele não tem uma solução feliz, ele mostra, ele desenrola o filme, mas ele não tem um final feliz. Então, Vocês em assistiram geral, esse filme? Vocês assistiram o filme Parasita? Sim? Não? 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 É um filme coreano. Ele ganhou um prêmio do Oscar, não foi? foi o Oscar de melhor filme, Melhor né, filme na verdade. estrangeiro. É melhor Não, filme. estrangeiro, melhor filme. Verdade. Ninguém assistiu, gente. Nem eu. A verdade é que eu também não assisti. Nossa. Ninguém, só você, Érica, que assistiu. Então, mas ele é um filme que termina sem um final feliz, né? Dando spoiler aqui. Então, depois que a gente definiu todo o planejamento, a ideia, os personagens, o local da trama, as tramas, a curva dramática, a gente então começa a escrever o roteiro, tá? Esse roteiro, a gente diz, o roteiro é o guia que vai servir para todo mundo. Ele vai servir para quem é ator, para quem vai fazer a gravação, para o diretor. Então, ele é o guia para todo mundo. Então, a gente precisa que esse guia seja o mais completo possível. Então, dentro do roteiro, a gente vai ter o desenvolvimento do enredo, né, com cenas e diálogos, e a gente vai ter um primeiro
item que é o cabeçalho. Então, a gente diz se a gravação vai ser interna, se vai ser externa, onde vai ser e se é de dia ou se é de noite. Então, a gente tem se é interna ou externa, o local da gravação, se é de dia ou de noite, tá? Então, interna é toda cena realizada dentro de um local interno, de uma casa, de uma loja, de um quarto. E a externa é tudo realizado em espaço aberto, então é praça, estádio, que vai precisar de um deslocamento maior. Por que que a gente define já no roteiro? Porque a interna a gente vai ter um estúdio para fazer, ou uma locação, e vai ser uma luz mais controlada, e na externa são muito mais equipamentos, porque né, é uma área externa, a luz do sol tem que depender do horário, tem que depender de autorizações de gravação. Então, a gente tem esse cabeçalho. Aí, em seguida, a gente vai fazer uma descrição da cena. E o ideal é descrever também os sentimentos, os movimentos. Então, você vai incluir tudo que não está no diálogo, tudo que não estiver contido dentro dos diálogos, a gente vai colocar agora nessa etapa da descrição da cena. Tá? E, por fim, a gente vai fazer o diálogo. Então, o roteiro ele tem que ter o cabeçalho, a ação e, por fim, o diálogo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que é essa aqui, ó. Um roteiro. É uma externa, é uma rua do bairro, qualquer bairro, durante o dia. Então, Laura caminha pela rua e entra em um café. Ela caminha depressa, demonstrando inquietação, abre a porta do café e entra no local. Então, o que a gente tem? A gente não tem diálogo nessa sequência, né? Mas a gente tem a descrição da cena, que a gente vai saber como vai se desenvolver essa cena do filme. E na sequência a gente tem interna, porque ela estava caminhando, abriu a porta do café, ela entrou no café. Então é interna, café e o dia, de dia. Laura senta em uma mesa e pede um café à garçonete. É possível ver a tensão em seu rosto. Uma mulher se aproxima e Laura faz um gesto pedindo para ela sentar. Aí a Laura diz: Oi, você é a Ana, obrigada por aceitar uma conversa. E Ana responde: Eu queria muito conhecer você. Essa interna a gente já sabe que a gente vai ter a Ana, a Laura e a garçonete e os figurantes. E por isso é que a gente monta o roteiro, que esse é o guia, não dá para chegar na hora e ter só os diálogos. A gente precisa ter o ambiente e tá tudo descrito para saber. Então a gente sabe que ela vai estar tensa, a atriz já treina e já tem esses diálogos para ela decorar. Então ela realmente é o guia para é o início de toda a produção, seja novela, documentário, filme. Tá ok? E é isso, pessoal. Terminamos. Ótimo. Vamos ver se tem perguntas, né? Alguma pergunta? Alguém tem perguntas? Ethan. Posso tirar aqui, né? Pode. Uhum. Ok. Quando você trabalha na obra como telenovela ou qualquer coisa com mais temporadas, como se mantém o frescor da narrativa? Eu acho que quando eles pensam uma série, eles têm uma ideia e eles vão adaptando conforme o público vai aprovando ou não. Mesmo nas novelas e mesmo provavelmente nas séries, eu não sei, depende muito da série, se ela já é escrita, por exemplo, tem séries que elas são adaptadas de livros, então elas já têm toda uma sequência e elas não vão mudar. Mas as novelas, elas fazem sessões de testes, né? Então, de tempos em tempos, eles reúnem algumas pessoas que são o público da novela mesmo para discutir, até para avaliar se o comportamento de um personagem na novela é muito difícil. Por exemplo, as novelas no Brasil, eles abordam, eles tratam muitos temas polêmicos, drogas, aborto, né, se a pessoa, corrupção. Então, eles precisam entender se realmente o público está entendendo e se o público aprova o que está sendo mostrado ou não. Então, muitas vezes, os rumos dos personagens são alterados de acordo com essa pesquisa.
né? Então, eles sempre fazem essa pesquisa. E eu acho que o Frescor também tem um seriado que eu assisto, que é um seriado francês, e eles agora já inseriram, né? Eles já gravaram, mas eles já conseguiram inserir a pandemia no meio da narrativa, né? Muitos produtos já estão inserindo a pandemia, essa nossa quarentena, né, tem um seriado muito interessante feito no Brasil, chamado Plantão Médico, se eu não me engano, que já mostra um hospital de campanha e todo o desenvolvimento de né, dentro desse hospital, um dos personagens fica com Covid, quase morre, e como esses médicos trabalham. Então, eu acho que, assim, é muita pesquisa, na verdade, né, para manter o frescor. Ok? Mais perguntas? Élica, disso que você falou, acho que tem uma coisa que é importante. Os alunos aqui, eles vão fazer essa novela, né? No Uhum. momento de pandemia, né? Você teria alguma sugestão especial para eles? Primeiro que não somos profissionais aqui, né? Se eles, enfim, né? Somos alunos de português, né? Basicamente. Então, que cuidados especiais eles devem ter com esse roteiro para facilitar a vida, o trabalho de todo mundo? Eu acho, na verdade, assim, a gente sempre planeja para facilitar a vida, a verdade é essa, né? Sempre todo produto que você pensa, todo roteiro que você pensa em como você vai executar e de que forma você vai fazer. Então, muita coisa vai ter que ser gravada em casa, celular e com personagens independentes, né? Teve um seriado que eles produziram, que a Globo produziu, que os atores estavam cada um na sua casa e eles gravaram como se eles estivessem interagindo. Então, um saía para o corredor e aí o corredor já era de outra casa, era de outro ator e ele gravou de um jeito e volta. E então, assim, tem que ter, eu acho que o maior cuidado agora é esse, ter essa sequência, né? Ou pensar num formato que seja mesmo do Zoom, né? Todo filme se passa e toda história se passa no Zoom. Tem o filme, Daiane, que chama Sala de Roteiro, que é um filme que eles discutem o Brasil, não sei se você já viu. Não, nunca, não vi. Eu te mando, então. Eles Tá. fazem, é engraçado, porque eles fazem de conta que eles estão contando a história do Brasil, é uma ficção, que parece Entendi. muitas vezes, né? Aham. É, então eles fazem isso e vão, e cada um gravou na sua casa e é uma historinha dentro do roteiro, dentro do Zoom. Interessante. E outra coisa, outra pergunta que eu queria saber, você falou que a definição do gênero é super importante, né, para o nosso roteiro. Uhum. Esse gênero, ele pode ter um duplo gênero, ou é importante que seja definido, muito bem definido? Não, ele sempre tem um duplo gênero, assim, né? Ele Aham. ou é uma comédia romântica, ou é um drama, ou eu acho que depende do que você tem intenção de fazer. Por exemplo, se você quer uma comédia, ou se você quer só entreter, aí é uma comédia, pode ter uns romances. Ele nunca é um gênero fixo, né? Ele sempre é um gênero que, que, que tem a maioria das comédias são comédias, as maiorias dos romances são comédias românticas, né? Tem sempre uma gracinha e aí ele desenvolve um romance, né? Entendi. E a gente também leu, ontem a gente assistiu trechos de algumas novelas. Eu disse para eles então que tem novela para todos os públicos, para criança, para Uhum. adolescente, com assuntos mais mais fortes, Exato. mais importantes. E aí, falando um pouquinho sobre a novela, o que você poderia dizer sobre a novela brasileira? Porque eu acho que, assim, nesse trabalho que eles vão fazer, eu acho que tem que ter alguns elementos de novela brasileira mesmo, né? Hum. O que é marcante numa telenovela brasileira, na sua opinião? Eu acho que o marcante na telenovela brasileira, ela é assim, é sempre, para quem não está acostumado, ele é mais um dramalhão, né? Ele sempre tem um drama e para quem não está acostumado mesmo, os atores são meio canastrões, assim, os atores eles exageram nas performances, é como se o público brasileiro não fosse entender
se fosse uma coisa muito sutil, né? Então, e existe uma máxima que a gente fala em televisão, que televisão é repetição. Então, os personagens, eles sempre vão repetir ou uma frase, ou ele disse alguma coisa na novela anterior, no capítulo anterior, ele vai repetir, e existe esse dramalhão. Eu acho que o mais marcante é isso, né? Assim, ser uma novela, para ser uma novela, ela tem que ter um drama, né? Não é uma atuação assim tranquila, é uma atuação exagerada, sempre exagerada, né? Eles viram, a gente viu ontem o primeiro capítulo da novela Avenida Brasil e com certeza teve muito dramalhão lá. Foi muito engraçado, foi muito A divertido. Avenida Brasil, ela fez tanto sucesso aqui no Brasil, né? Mas ela fez muito sucesso no exterior, assim. Eu fui para o Peru e as pessoas me perguntavam o que ia acontecer com a personagem principal, que era a Carminha. Meu amigo nessa época estava na Rússia, as pessoas perguntavam para ele o que ia acontecer com a Carminha. Então, assim, as novelas são produtos muito vendidos aqui, né, pela Globo, pelas emissoras, né? Elas são Exatamente. produtos que Não, a gente vendem bem. exporta. Você sabe, Élica, que eu tenho uma aluna que está na Rússia e ela, na verdade, ela decidiu estudar português porque ela está assistindo o Clone, que é uma novela brasileira que, enfim, nem lembro de ser uma novela muito antiga, inclusive, e diz que está no momento essa novela e ela não precisa aprender português. E ela me pergunta coisas que não são dubladas, por exemplo, o que significa isso? Tipo, ou isso? Enfim, eles têm gestos. Não, na verdade, o que ela perguntou foi Verdade. quando a gente pega na orelha assim, professor, o que significa que a gente tem uma coisa de fazer assim? Né, pegar na orelha, né? E ela não entende isso não é dublado para o russo, então ela não consegue entender. E só para vocês saberem, isso aqui significa bom, delicioso, uma comida. Essa comida tá ó, aí você pega na sua orelha e mexe na orelha para você mostrar que satisfação, basicamente. Então, E eu realmente. tenho um amigo que virou um armênio, que veio para o Brasil e é ator por causa das novelas do Brasil também. Ele assistia, e o Clone também fez um sucesso lá, e as roupas do Clone foram muito vendidas na Armênia durante o período da novela. Não, e você falando sobre as falas que se repetem, a gente ontem viu também, né, esses bordões que acabam entrando para a linguagem vira uma gíria, vira uma forma do brasileiro se comunicar, né? A gente tem muito essa influência. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Ethan? Nos seus projetos, qual é a quantidade de input que tem no produto final? Como o julgamento do que é dito? Não sei se eu entendi. Não explica, tenta se explicar, Rita, vamos lá. Vai lá, explica em outras palavras. Então, você submetiu script, mas depois o inteiro produto final fiz qual é o level nível das escolhas você tem? Entendi. Como o diretor diz, você disse alguma coisa outra? Na novela, em geral, é assim, na novela o autor escreve, existem autores bem famosos de novela, eles escrevem o roteiro, e aí o diretor vai gravar. Nessa etapa, o diretor, em geral, ele pode mudar muita coisa,
Então ele vai mudar e vai falar, olha, esse daqui, até para ele escolher os atores, ele vai escolher esse ator, ele vai escolher aquele, então ele tem muita liberdade para mudar. E o autor é sempre um trabalho em conjunto, né? As novelas, principalmente, todo mundo diz que é uma obra aberta. Ela não começa e termina, ela sempre tem esses núcleos de pesquisa que vão dizendo o que o público quer ver. Então, ele desenvolve em cada capítulo o que o público quer ver e os temas que vão tratar. Então, em geral, assim, o roteiro ele nunca está fechado. Ele sempre vai ter que se adaptar. E às vezes, por exemplo, tem uma pandemia, ou aquele lugar que eles queriam gravar não funciona mais, ou a pessoa não deixou, então tem que escolher outro. Aí muda, volta para o roteirista, ele altera toda a cena e faz a gravação com esse roteiro alterado. Então, assim, tem muito nível. O roteiro é o primeiro roteiro e até o último existe uma diferença muito grande entre o primeiro e o último. Mas aí você falou também na sua aula que é importante que tudo seja resumido em uma frase. Mas já existe a possibilidade dessa frase no final dessa novela já não ser realidade, não ser verdade do que foi dito, ou não? Essa frase nunca muda? Eu acho que nunca muda, né? Porque assim, a frase, na verdade, é a ideia principal. Então, assim, ela é uma ideia, ela sempre vai. Os elementos dentro do roteiro que vão construindo essa narrativa, elas vão mudar, né? Pode ser que mudem, mas a ideia principal, o ideal é que ela não mude, porque era o que você queria dizer, o que você queria transmitir no seu filme. Então, a ideia principal não muda, né? Normalmente não. Ela até existe para que a gente não se perca e fale, bom, mas eu queria, mas eu tinha pensado nisso, por que que eu, né, tô escrevendo dessa forma se a ideia principal era essa, né? Muitas vezes até pode mudar, mas assim, é muito difícil mudar essa ideia principal, né? Uma outra. Agora o desafio é fazer essa ideia principal todos vocês, né? Pois é. E aí vem minha outra pergunta. A gente, então, basicamente, eles vão ser em 4 para fazer essa novela. Você sugere que eles também, cada um deles faça mais de um personagem? Você acha que isso é viável? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho assim mais complicado, né? Eu acho que o ideal é simplificar, porque além de roteirista, eu sou da produção, eu trabalho muito com produção, então assim, a gente sempre tem a cabeça de que o mais simples vai ficar melhor. Então a ideia é simplificar. O ideal, eu acho, talvez, que cada um tem que ter uma função, por exemplo, um escreve o roteiro, o outro vai pensar nas gravações, o outro vai pensar nos elementos de cena, né, da cenografia. Isso eu acho que facilita a hora que você vai fazer um trabalho, cada um ter uma função e não ser todo mundo roteirista, todo mundo dirigir a cena, todo mundo cada um ter o seu papel definido, né? Eu acho que isso Interessante. é mais fácil Uhum, é mais fácil trabalhar, assim, que aí uhum, passou no roteiro, passa para o próximo, o outro vai avaliar onde vai gravar, ou de que forma vai executar o uhum. filme, e para o próximo, que é o diretor, e quem vai atuar, e quem vai fazer tal e tal papel. Talvez a gente tenha que definir alguns papéis, então, algumas, né, posições de cada um, mas eu acho que escrever meio que eles vão ter que, meio que todo mundo fazer, Cada um, porque né? vai ter que fazer, tem que É ser o um trabalho, roteiro a né? quatro É mãos. aula de português, É né, aula de Daiane? português onde vamos ter que colocar, mas eu acho que talvez definir algumas coisas que alguns pensem com mais clareza, né? Olha, isso acho que não vai funcionar, não adianta você escrever isso porque não é viável. Até porque também eles precisam se preocupar com a segurança durante a pandemia, então não pode colocar que está no Uhum. meio de uma estação de trem em Nova York, É, né? é. Porque é mais complicado. Mas você pode estar na varanda do seu apartamento ou na praia em algum lugar, aí é mais viável. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Não, não. Então, eu quero agradecer, Érica. Obrigada pela sua participação hoje na nossa aula. E você vai ver a nossa novela em dezembro, dia 8 de E dezembro. Eles vão me entregar esse material. E aí eu vou publicar nas redes sociais. Fique que ligada. ótimo. Boa sorte. Estou aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida.